E São Paulo faz aniversário, mas será que há o que comemorar quando o assunto é sustentabilidade? Você vai conferir alguns dos problemas ambientais que a maior cidade do país ainda deve enfrentar e as possíveis soluções. São Paulo é lindo, maravilhoso, mas a poluição é que mata. O nível de poluentes na cidade de São Paulo é tão grande que só em 2009 a qualidade do ar ficou inaceitável em 51 dos 365 dias do ano. A Prefeitura diz que para melhorar esse quadro é fundamental ampliar as áreas verdes. A Organização das Nações Unidas considera uma cidade adequadamente arborizada aquela que oferece 12 metros quadrados de área verde por habitante. Por incrível que pareça, São Paulo tem 40 metros quadrados de natureza para cada paulistano. O problema é a desigualdade ambiental, que é tão cruel quanto os abismos sociais. Bairros nobres como Morumbi, na zona oeste da capital, por exemplo, possuem mais de 200 metros quadrados de vegetação por habitante. Já o Brás e Santa Cecília, na região central, não tem 1 metro sequer. A partir de 2006, nós estamos plantando 150 a 200 mil árvores por ano, em toda a cidade, com o apoio das subprefeituras. Isso é um salto importante, porque você vai ter um ambiente, uma umidade relativa do ar mais equilibrada. Você às vezes encontra um bairro entre a diferença entre um bairro arborizado e um não arborizado, às vezes é de 3, 4 graus centígrados em média por ano. A meta do governo paulistano para 2012 é ter 50 milhões de metros quadrados de área verde na cidade. A criação de parques lineares, aqueles que recuperam córregos e garantem a arborização ao longo de suas margens, também é apontada como medida sustentável de uso e ocupação urbana. Nós estamos com 20 obras de parques lineares espalhados pela cidade. Alguns pequenos, alguns médios, alguns grandes, mas também começou a andar em São Paulo esse programa de parques lineares, que é uma forma barata, natural e eficiente de combater as enchentes. Os veículos são responsáveis por 95% da poluição do ar. São Paulo já deu exemplo da inspeção veicular, que agora vai ser feita em todo o país. O rodízio de automóveis, implantado em 1997, também é uma ação positiva, assim como o investimento em ciclovias e ciclofaixas. Mas, segundo o secretário do Verde e Meio Ambiente, Eduardo Jorge, adepto da bicicleta como meio de transporte, a mudança de hábitos tem que começar de dentro para fora. O mais importante da educação ambiental é o exemplo da própria prefeitura. Você não pode falar com as outras pessoas que mudem sua forma de viver para uma forma mais sustentável se dentro da prefeitura, dentro de casa, você não faz o seu dever de casa. Para o ambientalista Fábio Feldman, as políticas públicas têm sido de extrema importância para a capital paulista. Mas a grande aposta dele em matéria de transporte é o investimento em hidrovias. Em termos gerais, Fábio Feldman defende maior ousadia política. O que eu acho que talvez falte para os governantes é coragem. É coragem à medida que algumas medidas podem ser antipáticas num primeiro momento, mas elas se legitimam no processo. Fábio Feldman acredita que os desastres ambientais de Angra dos Reis e de Santa Catarina estão ajudando a mudar a consciência da população brasileira em relação aos riscos do desrespeito aos limites que a natureza impõe à sociedade. O caos ajuda a tomada de consciência. Por quê? Porque as questões deixam de ser abstratas e elas entram no cotidiano das pessoas. Eu acho que o congestionamento é um exemplo, quer dizer, a cada ano ele piora em São Paulo. Isso legitima as ações que têm que ser tomadas, isso aumenta a pressão em cima dos governantes para que eles façam o que todo mundo sabe que tem que fazer. Está em nosso estúdio o jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. O que acabou de dizer Fábio Feldman, que é um dos precursores, né, dessa questão da defesa ambiental, é interessante, né, que o caos sensibiliza, desperta as pessoas. E, por outro lado, também um grande avanço que eu observo em relação às necessidades, né, na luta pela sobrevivência, é de não ficar só esperando o poder público fazer. As pessoas estão querendo fazer alguma coisa também. Isso é mais do que certo, isso fica muito claro. Maria Lídia, tem uma expressão que se usa muito nas questões da sustentabilidade e meio ambiente e que você em casa já deve ter ouvido falar. Cada um fazer a sua parte.
Eu economizo água, eu estou fazendo a minha parte. Você separa o lixo, você está fazendo a sua parte. E isto, independente de alguém mandar fazer. É a nossa consciência que comanda a ação. O governo também tem que fazer a sua parte, é óbvio, pela própria pressão da população. Aliás, como disse o Fábio Feldman, eu sei que muitos governos estão fazendo e parece que aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, que tem o secretário, esse rapaz que estava andando de bicicleta agora há pouco, Eduardo Jorge, que muita coisa está sendo feita. Só que muitas vezes a gente nem nota. E por quê? Porque sempre tem muita coisa para ser feita. E nós, a população, temos sim que pressionar o governo e fazer cada vez mais, sem esquecer que a gente tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Aliás, esse ano tem eleição para presidente, governador, senador e deputados. E aí, depende da gente escolher o candidato que vai fazer o que a gente espera. Pois em termos de política, nunca ninguém criou nada tão bom como a democracia, não, Maralito? Agora, e outra coisa, além das pessoas estarem tomando assim, a atitude no fazer, eu observo muito também da participação em opinar, em se organizar, quantas entidades, as ONGs, os grupos, nos bairros, as associações, e a necessidade também de comunicar com quem tem poder de decisão, com o meio de comunicação. Nós sentimos isso todo dia. O cidadão não fica mais um espectador passivo daquilo que acontece no entorno. O que é muito bom que isso aconteça, porque, e aliás, Maralida, como hoje é o dia do aniversário de São Paulo, eu também quero fazer uma homenagem à cidade, uma homenagem às pessoas que moram na maior cidade do Brasil e que estão, sim, preocupadas com o presente e o futuro do planeta. Desde 1º de agosto do ano passado, quando abrimos a possibilidade de você enviar um e-mail para sustentabilidade.tvgazeta.com.br, que nós já recebemos dezenas de mensagens, como a da Marisa Palmeira, que me agradou muito, em 5 de janeiro desse ano, que disse que a sua filha de 5 aninhos, a Lorena, parou para ver as explicações sobre as causas da chuva em Angra. O Bruno Sampaio, em 14 de dezembro, deu uma sugestão para levar a Copenhague, que é o máximo. O consumidor só comprar produtos de empresas sustentáveis. A Delza, por exemplo, disse que só faz sua caminhada nas segundas-feiras depois de assistir a sessão, o nosso comentário de sustentabilidade. Tem o Rogério Ferreira, que mandou também um e-mail, e ele fez uma dissertação da maior qualidade sobre as necessidades de mudar o paradigma da sociedade. Mas teve um comentário, Maria Lídia, que me tocou especialmente como jornalista que defende uma causa como a do meio ambiente. Em 4 de janeiro, eu utilizei trechos aqui do poema do Carlos Drummond de Andrade chamado E Agora, José, como para explicitar a minha indignação com todas essas coisas que não são resolvidas. E agora, José? 16 dias depois, eu recebo um e-mail do Miguel de Magalhães, Maria Lídia, em que ele manda um poema dele, chamado A Força da Natureza, também inspirado em Drummond, que diz coisas assim: a terra tremeu, o gelo derreteu, o mar subiu, a ilha sumiu. E agora, José? O homem construiu em lugar do que não devia, e o poder público consentiu e não preveniu. Aí veio a tempestade e tudo ruiu. E agora, José? Essa sintonia entre jornalistas e o público é algo da maior importância para todos nós que lidamos diariamente com a informação. E esse poema do Miguel Magalhães e os e-mails que temos recebido são a melhor prova dessa sintonia. Bem, e se você quiser mandar um e-mail, tiver uma dúvida, quiser dar alguma sugestão, por favor, mande o seu e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br. E o quanto é importante, né, nós termos, quem é comunicador, a percepção através da experiência vivida e relatada. Sem dúvida. Nessa interatividade. Né? Sem dúvida, da maior importância da nossa profissão. Obrigada, Ricardo. Uma boa noite. Boa noite, Maria Lídia.